Bom dia, pessoal! Hoje iremos falar um pouquinho sobre a história da arte e suas vanguardas, parte 2. Esse material é feito com áudio, então só para lembrar que além do vídeo tem a parte de áudio e vai ser disposto também na plataforma do YouTube para vocês conseguirem ver mesmo depois das aulas. Contexto. A gente vai falar um pouquinho então de movimentos que aconteceram após a Revolução Industrial, de 1840 até hoje. São então normalmente alguns manifestos vanguardistas, que são o quê? Movimentos nas artes plásticas, literatura, música, teatro, dança, moda, cinema, que influenciaram naquela época e influenciam as artes e o design de forma como um todo até hoje. O primeiro movimento que a gente vai falar um pouquinho é o 14º, lembrando que agora é a parte 2, né? É arte expressionista. Época: expressionismo 1912 na Alemanha. Conceitos: subjetividade, formação intencional da realidade, caricatura, estética do feio, desespero, solidão, angústia. Eles estavam, né, num período crise, uma crise ali de 1929 nos Estados Unidos também, e um momento de crise mundial, que é o momento pré-Primeira Guerra Mundial. Oposição do impressionismo. Obra famosa O Grito, de 1893. Alguns artistas: Die Brucker, De Blauhetter, Edvard Munch, Egon Schiele, Van Gogh. Vocês conseguem perceber que tem algumas influências do impressionismo, como a gente viu antes, só que as pinceladas são muito mais em movimento e são muito mais expressivas, como se fosse mais orgânica. Elas são mais irregulares. Então, como foi comentado ali, a questão do feio, né? Então, muita gente não acha tão bonito quanto aquilo que a gente viu até então, mas isso já é um novo movimento, arte expressionista. 15. Arte dadaísta. Época: dadaísmo, 1916, Suíça. Conceitos: chocar a população burguesa, consequências da Primeira Guerra Mundial, revolta, agressividade, indignação, radicalização. É um movimento meio que anticapitalista burguesa. Contra o tradicionalismo, lógica e razão. Obras famosas: Urinol, Roda de Bicicleta. Artistas: Marcel Duchamp, Tristan Tzara e Hannah Rock. Então, muitas vezes os dadaístas pegavam algum produto já real e desconstruíam a forma real para parecer alguma outra coisa. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um urinol, uma roda de bicicleta e um ferro de passar. Quando se desconstrói aquilo que era originário, ele constrói uma outra obra. Então, aqui nas obras plásticas também a gente tem muita colagem, recorte de objetos, revistas e colagens. 16. Arte surrealista. Época: 1924 na França. Conceitos: período pós-Primeira Guerra Mundial, inconsciente humano, universo onírico dos sonhos e fantasias, quebra da lógica e razão, psicanálise freudiana, trabalhando com o inconsciente. Artistas: Salvador Dalí, René Magritte e Frida Kahlo. Então aqui a gente consegue perceber que no surrealismo ele pega muito fantasia. Nessa fantasia tem coisas que normalmente seriam quadradas, retas, que elas ficam orgânicas. Por exemplo, o relógio derretido aqui na obra de Salvador Dalí. Além disso, objetos ou animais, como por exemplo na obra do meio, que tem cavalos com pernas esticadas, elefantes com pernas esticadas. Então, a desconstrução daquilo que era originário, né? E a desconstrução da forma, de um jeito que parece que está sonhando com aquilo. Então, normalmente tem essa coisa de fantasia. Então, objetos, seres e cenários mais fantasiosos. 17. Arte abstrata. Época: abstracionismo, início do século XX na França. Conceitos: influência do surrealismo e do cubismo. Configurativo. Artista: Vassily Kandinsky, Mondrian e Pollock. No abstracionismo, se a gente perceber, tem uma coisa figurativa. É muito aquela
aquela coisa empírica, intuitiva do artista. Tem muita questão da combinação das cores, estudo da forma, mas nem tudo é regular. Se a gente olhar as obras que estão aqui, algumas são extremamente regulares, como Kandinsky, outras totalmente irregulares, como Mondrian e Pollock. Então, alguns conseguem perceber algum significado, outros nem tanto. Fica então como se fosse, exemplo, uma obra que fica na parede, que às vezes ela ardona ou de alguma forma ela embeleza o ambiente, mas não necessariamente ela tem uma mensagem objetiva ou figurativa. Ela nem sempre é parecida com um personagem, um conceito, uma ideia, e sim ela fica mais na questão da expressão do sentimento abstrato. História da arte e do design. Alguns movimentos artísticos influenciaram outras áreas, no início chamadas de artes aplicadas ou até mesmo as escolas de artes e ofícios. Depois essas áreas ganharam novos nomes, tais como design, design de interiores, design de produto, design gráfico, design de moda, design de cinema, entre outros. Então, aos poucos a gente começou a ver que a influência das obras de arte, elas começaram a influenciar outros setores da humanidade, não só as artes visuais. O que é design? A partir daquilo que a gente estudou, a gente começa a ver que tem um novo movimento. Um novo movimento que não é só a forma, mas a forma e a função. Então, o design ele é quando a gente aplica alguma coisa de uma forma, mas o objeto, o produto, ele tem alguma funcionalidade. Hoje, isso influencia diretamente também outras áreas, como, por exemplo, design de jogos, web design, design de interfaces, design de animação, design thinking, design UX, publicidade e propaganda, dentre outras áreas. Então, fica meramente no visual, mas sim também agora no funcional, no planejamento e no que é o objeto, o produto ou até mesmo o que é feito. A partir disso, a gente começa a ter novos movimentos, alguns são nas artes plásticas, mas também influenciam outras áreas do design. Aqui, 18, Arte Nouveau. Época: final do século XIX, França e Inglaterra. Conceitos: rococó, arabescos, detalhe de natureza, flores, foco no design de interiores, renegar o passado, arte nova, diferente, linha angulosa e assimétrica, elegância e graciosidade, orgânico de insetos, animais e vegetais, e a maleabilidade do ferro, produtos únicos e peças raras, artistas, Alphonse Mucha, Tassel. Aqui a gente tem alguns exemplos de obras, por exemplo, uma escada, um vitral, até mesmo o ornamento de um teto de uma porta aqui, né? Uma janela, até mesmo um hotel. E a gente consegue ver que tem muito resgate da natureza, como aqueles rococós ou ornamentos que teria, por exemplo, na floresta, na mata, ou até mesmo numa uva, numa paeira. 19. Arte construtivista. Época: construtivismo russo, Rússia, né? 1913. Conceitos: forte influência no design gráfico e em propagandas políticas no período da Primeira Guerra Mundial. Arte: Littitsky. Então, se a gente vê aqui, a gente já tem uma certa influência, né? Construtivismo russo na simplificação de elementos como cores e na simplificação de detalhes, sempre reforçando aqui as cores do país na época, né? E uma mensagem bem na época da guerra. 20. Art Deco. Como a gente viu, por exemplo, no Art Nouveau, o Art Deco ele ornamenta principalmente o design de produtos, ambientes e também na arquitetura. Mas dessa forma, agora um pouco mais reta, figuras geométricas mais simples, mas também tem um pouco do gótico, aquela coisa da verticalização das linhas para cima, apontando para o céu, só que agora de uma forma muito mais simples. Então, conceitos. 1920 na França. Conceitos: foco no design de interiores e arquitetura, luxuoso e requintado. Teve influências do cubismo, arte nouveau e da arte egípcia. Design mais geométrico e ordenado. Itens de decoração aliados à indústria, com produção seriada. Artistas: René Lalique, Maria Gorska ou Landowski.
21. Arte modernista. Época: modernismo, 1919 a 1933. Período entre guerras, principalmente na Alemanha. Conceitos: Escola de Bauhaus, artes visuais e arquitetura, artesanato e tecnologia, produção industrial e maquinário valorizado. Então aqui a gente tem uma forte influência da repetição e artes em larga escala, objetos retos e simples para facilitar a produção seriada. Produção em larga escala, forma e função, princípios racionais. Como é muito mais racional e a produção é seriada, tudo é mais simplificado, tem menos detalhes, tudo mais reto, mais quadrado. Artistas: Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Ferdinand Lloyd Wright. Um case aqui famoso é justamente a cidade de Brasília, no Brasil. 21. Brasil moderno. Época: Brasil 1922. Conceitos: nesta época, o Brasil estava na Primeira República. Acontece a Semana da Arte Moderna em São Paulo, centenário da independência do Brasil. Era moderna chegando. Funcionalismo, geometria simplificada. Artistas: Tarsila do Amaral e Anita Malfatti.